E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre funções reais de uma variável real. Esse assunto ele é muito importante na matemática, ele está presente ali já no ensino médio e também nos cursos de nível superior, cursos de engenharia, de matemática, de física, de química, até mesmo administração e economia. E aparece também em biologia, e também em outros cursos, tá? Então se você pretende continuar os seus estudos para fazer um curso superior e tem alguma disciplina de matemática, saber o que é uma função real de uma variável real é muito importante, tá? E importante também para você que pretende fazer um concurso ou até mesmo está na escola, está estudando esse assunto, você também vai aproveitar o conteúdo desse vídeo aqui com certeza, tá? Então aproveita, deixa seu like aqui nesse vídeo e também se inscreva no canal, ok? Antes de falarmos das funções reais de uma variável real, vamos lembrar o que é uma função. Eu já gravei um vídeo falando sobre o que é uma função, vou deixar ele aqui em cima para você assistir se você ainda não viu. E para a gente poder continuar, né, nesse assunto aqui de funções reais, que é um caso particular do caso geral de função, vamos lembrar o que é uma função. Uma função do conjunto A no conjunto B é uma regra que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Então uma função é uma regra, uma lei, é uma forma de associar elementos entre dois conjuntos, né? Que aqui eu dei o nome de A e B para esses conjuntos. Então uma função do conjunto A no conjunto B, uma função, né, do conjunto A no conjunto B, ela faz o quê? Ela percorre ali todos os elementos de A, pegando cada um deles e associando a um único elemento em B. Isso é uma função, ok? E nós temos algumas notações importantes que é bom a gente relembrar também. Geralmente nós usamos letra minúscula para dar nome para as funções, né? Isso não é uma regra, na verdade pode ser qualquer letra, mas geralmente são letras minúsculas. Aqui eu coloquei o F, mas poderia ser G, H, né, L, enfim, qualquer letra do nosso alfabeto, né? F dois pontos A setinha B significa o seguinte: F é uma função de A em B, ou seja, F é uma regra que pega cada elemento de A e associa a um único elemento em B. O A é chamado de domínio da função, que é o conjunto, digamos assim, de partida, né? E o B é o contradomínio da função, que seria o conjunto de chegada aqui dos elementos, né? E também tem essa outra notação aqui importante, que é y igual a f de x. O que significa isso, né? Então é assim que nós lemos isso mesmo, né? Y igual a f de x. Isso aqui significa o quê? Que quando eu aplico f em um x, vou obter como resultado o y. Em outras palavras, isso aqui me diz que o x está associado a y pela f. Quando eu olho a regra f, ela está pegando o x e levando no y, certo? O x é chamado de variável independente e é sempre um elemento do domínio. Por que variável independente? Porque eu posso escolher esse x. Eu vou lá, olho para o A e vou lá e escolho um x lá dentro, qualquer. F leva esse x em quem? Então eu posso ficar brincando ali com os elementos do conjunto A, do domínio da função, certo? Então, independente. O y é chamado de variável dependente e sempre vai estar na imagem, que está contido no contradomínio. Eu também gravei um vídeo falando sobre o que é imagem, vou deixar ele aqui também para vocês assistirem, tá? Então ela é variável dependente, por quê? Depende do x. Se eu mudar a escolha do x, eventualmente eu mudo o resultado aqui do y, certo? Ok. Então, de um modo geral, é isso que nós temos para funções. Beleza, agora vamos responder a essa pergunta. O que é uma função real de uma variável real? Uma função real de uma variável real é uma função f de a em b quando a está contido ou é igual ao próprio r e b está contido ou é igual ao próprio r. E o r aqui é o conjunto dos números reais. Ou seja, uma função real de uma variável real ela é uma função que associa dois subconjuntos, elementos de dois subconjuntos do conjunto dos números reais, podendo eles ser iguais, né, ao conjunto dos números reais. Certo? Então isso é uma função real de uma variável real. É uma função entre subconjuntos dos números reais. Certo? Ok. E aqui, só para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, ó, quando eu vejo essa caracterização aqui, função real, simplesmente, f é uma função real. Esse nome aparece geralmente quando o contradomínio é um subconjunto dos reais ou o próprio conjunto dos números reais, né? E quando aparece aqui sozinho, né, função de uma variável real, significa que o domínio está contido no conjunto dos números reais. Então, quando nós temos as duas coisas, né, função real de uma variável real, é uma função f de a em b, onde a
está contido ou é igual ao próprio R e B está contido ou é igual ao próprio R, ok? Beleza, é isso aí. E agora tem um outro assunto importante que a gente tem que tratar aqui, que é o seguinte. Quando eu falei de funções no vídeo que eu mostrei para vocês aqui no começo, né, que foi o vídeo onde eu defini o que é uma função, lá naquele vídeo eu tratei de funções usando diagramas, né? Um diagrama para a gente entender bem a definição de função e os elementos ali do conjunto A estão associados com os elementos do conjunto B por meio de setas, né? Essa ideia visual ajuda a gente, nos ajuda bastante a entender o que é uma função. Mas quando A e B são subconjuntos dos números reais, como que nos aparece a f? Como que é a regra que associa os elementos aí de dois subconjuntos dos números reais? Como que isso acontece? Como que eu faço essa associação entre dois subconjuntos dos números reais? Vou apagar o quadro aqui e na próxima parte do vídeo eu vou falar sobre isso. Como é que as funções de uma variável real, funções reais de uma variável real aparecem pra gente? Fica aí, já volto. Estou de volta aqui e agora eu vou falar para vocês como que essas funções reais de uma variável real aparecem para a gente. Como que é a regra que associa dois subconjuntos de números reais? Olha, geralmente aparece dessa forma, ó, por meio de expressões algébricas, ou seja, olha aqui os exemplos, ó, f de r em r, ou seja, uma função que tem domínio R e contradomínio R, né? Então é uma regra que associa a cada número real um outro número real de forma única. Isso pode ser feito por meio de expressões algébricas, olha só. F de x é igual a x ao quadrado mais x menos 1. Ou seja, a f pega o x e leva no x ao quadrado mais x menos 1. Ok? Aqui tem um outro exemplo. Ó. G, agora não é R, né, mas é um subconjunto de R, que é o intervalo aqui de 0 até mais infinito, contendo aqui o 0. Em R, de que forma essa função g funciona? Pega o x, então g aplicado em x vai levar o x no raiz de x sobre x ao quadrado mais 1. Então essas funções são funções dadas por expressões algébricas. E o que é uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica é uma sequência finita de operações, onde essas operações são de soma, subtração, divisão, multiplicação, potenciação ou radiciação. Ok? Se você tem uma sequência dessas operações, então você tem uma expressão algébrica, tá? Essas funções aqui também podem ser chamadas de funções algébricas, porque elas são dadas por meio de funções algébricas. Outra forma que as funções reais de uma variável real podem aparecer para a gente é por meio de expressões transcendentes. O que são expressões transcendentes? São expressões que não são algébricas. Você não consegue escrever essas expressões como sendo uma sequência finita das operações que eu falei. E um exemplo está aqui, ó, h de r em r, definido por h de x igual a seno de x. O seno não pode ser escrito como uma sequência finita dessas operações que eu falei, com somas, multiplicações, divisões, subtrações, potências e raízes, ok? Não dá para fazer isso aqui com o seno. Então, essas funções são funções transcendentes, porque são funções dadas por expressões transcendentes, ok? Mas é uma regra que associa, né, a cada número real um único número real. Você tem lá o h de x igual ao seno de x. E esse x, nesse caso, é dado sempre em radianos, né? E outros exemplos de expressões transcendentes, né, ou de funções transcendentes, seria a função exponencial e a função logaritmo também, tá? E as outras funções trigonométricas, ok? Beleza. E outra forma também, até coloquei como outro aqui, é que essas funções podem ser dadas simplesmente de forma escrita, assim, sem símbolos matemáticos ou com operações. Olha só, P de R em R, uma função que sai de R, vai para R e ela é definida assim, ó, P de x é o maior número inteiro menor ou igual a x. Está escrito, não tem aqui um sinal de mais, não tem uma função transcendente, né, não tem uma potência, não tem nada, está escrito aqui a regra que eu vou usar para associar aqui cada número real a um outro número real, né? Essa função em particular ela tem um nome chamada de função maior inteiro ou função piso, também tem esse nome. E tem até uma notação para ela, eu poderia escrever ela assim, ó. O x dentro desses dois símbolos, não são colchetes, tá? Não é fechadinho aqui a parte de cima, só a parte de baixo. Né? E ó, pode ver, isso aqui não é uma soma, não é um produto, certo? Então, com certeza, não é uma expressão algébrica, tá? Então, geralmente, as funções aparecem em alguma dessas três maneiras, né? Expressões algébricas, que são as funções algébricas,
por meio de expressões transcendentes, que são as funções transcendentes, e você pode até ter funções dadas dessa última forma aqui, a regra sendo escrita mesmo, ok? Beleza, então é isso aí. Na próxima parte aqui do vídeo a gente vai fazer um exercício, resolver um exercício que eu postei nas redes sociais da Matemática Como Ela É, como desafio para quem me segue. Se você não me segue também nas redes sociais da Matemática Como Ela É, me siga, tem no Facebook, tem o Instagram e tem o TikTok também, tá? Todos eles são @a matemática como ela é, beleza? Então é isso aí, vamos lá, vamos fazer o exercício agora. Este é o exercício que nós vamos resolver agora e ele diz o seguinte: dada a função f, que vai desse intervalo aqui, ó, menos infinito 0, aberto, em R, definida por f de x igual a 1 menos x ao quadrado sobre raiz de menos x, f de menos 4 é igual a... Então, o que esse exercício está pedindo para a gente fazer? Ele nos dá aqui uma função real de uma variável real, certo? Olha só, é uma função f, que ela associa os elementos aqui, ó, os números reais desse intervalo aos números reais aqui, certo? Então, ela pega cada elemento aqui e leva em um único aqui, e ela faz isso como? Ela faz isso dessa forma. Ela pega o x que está nesse intervalo e leva no 1 menos x ao quadrado sobre raiz de menos x. Então ela faz isso para qualquer x que está aqui. A pergunta é, f de menos 4 é igual a quanto? Ou seja, se eu escolher nesse intervalo aqui o x igual a menos 4, qual vai ser o resultado? Então essa função, quando eu vou lá e escolho menos 4, coloco o menos 4 dentro dela, eu vou obter qual resultado? Ela está levando o menos 4 em quem? E aqui estão as alternativas, ok? Então vamos lá, vamos fazer a continha aqui. Então aqui a gente precisa fazer o quê? Que continha que a gente tem que fazer? Trocar o x por menos 4 e ver quanto dá. Então vamos lá. Olha só. Vamos copiar aqui a função de novo. Ó. F de x igual a 1 menos x ao quadrado sobre raiz de menos x. Certo? Essa é a função. Vamos aplicar a função em menos 4. Então, essa palavra aplicar, a gente usa essa palavra quando a gente quer trocar, né, o x por um determinado número. Ah, vou aplicar f em menos 4. Então, vou lá, tiro o x e coloco o menos 4. Certo? Beleza, então vamos lá, vamos fazer essa conta aqui. Ó. F de menos 4. Olha só, gente, aqui a gente tem que tomar um cuidado com relação ao sinal, certo? Esse sinal de menos aqui é o da expressão da f. Esse sinal de menos aqui é da expressão da f. Esse sinal de menos é do 4. E esse cara é o x. Então, onde estiver x, eu vou colocar menos 4. Onde estiver o x. Então, olha só. Vai ficar 1, daí que é da expressão, o menos, que é da expressão, e o x vai virar menos 4. Então, menos 4 dentro dos parênteses, certo? Que eu troquei o x aqui por menos 4. Então, aqui eu tenho x ao quadrado. Sim, então vai ser menos 4 ao quadrado. Então, o menos tem que estar dentro do parênteses aqui, certo? Beleza. Sobre... Então, vamos lá. Esse menos aqui é da expressão da f. Então, ele continua aqui. O x vai ser trocado por menos 4. Então, menos 4, certo? E aqui vai a raiz. Tá vendo? Ó, exatamente onde estava o x, está agora o menos 4. E esse menos permaneceu, esse também. Certo? Porque eles são da expressão, eles não podem ser alterados, né? Eles fazem parte da regra f ali, ok? Agora é só fazer a continha. Eu nem vou repetir essa parte aqui, tá? Vou fazer só a continha aqui, ó. Então isso aqui vai ficar igual a quanto? Vai ficar 1 menos 4 ao quadrado, é menos 4 vezes menos 4, que vai dar 16, né? Menos com menos mais, então 16. Menos com menos aqui vai dar mais, né? Então vai dar embaixo aqui raiz de 4, né? Vou ter que colocar aqui na frente. Beleza, 1 menos 16 vai dar menos 15. Menos 15. Sobre raiz de 4, que dá 2. Bom, 15 dividido por 2 dá 7,5, mas tem um menos ali, né? Menos 15 por 2, né? Então, ó, menos 7,5. Então, essa é a resposta correta, certo? A resposta correta é o item A, menos 7,5, ok? E, antes de encerrar, só uma outra nomenclatura aqui, né? A gente pode dizer que o menos 7,5
é a imagem do menos 4 pela f. Eu posso pensar em imagem pontualmente também, né? Eu não estou falando aqui do conjunto imagem, né? Eu estou dizendo aqui, ó, o f de menos 4 dá menos 7,5. Então, uma maneira de dizer isso é dizer o seguinte, que o menos 7,5 é a imagem do 4 pela função f, certo? Então é assim que a gente usa as funções reais, né? Geralmente, né, como eu falei, elas são dadas de alguma forma entre as três que eu falei anteriormente, ou uma expressão algébrica, ou uma expressão transcendente, ou até mesmo de uma outra forma, né? E você tem essas regras definidas dessa forma, e quando você tem, né, a regra assim dada por meio de uma expressão algébrica ou até mesmo transcendente, e você quer aplicar essa função em determinado número, é só trocar esse x, a variável independente, pelo menos 4, pelo número que é dado. No nosso caso aqui é o menos 4. Você faz isso e faz essas continhas. Então é importante que você tenha conhecimento muito bom sobre expressões algébricas, porque as funções são dadas, né, em uma das formas por expressões algébricas, e também de expressões numéricas, tá vendo? Isso aqui é uma continha de expressão numérica, então também é importante conhecer as contas, né, como que eu resolvo uma expressão numérica, ok? Então é isso aí. Então aqui está a introdução sobre esse assunto das funções reais de uma variável real. Então se você gostou do vídeo, não esqueça do like, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Também compartilha esse vídeo com todos aqueles que estão estudando matemática e vendo esse assunto aqui, um assunto muito importante, beleza? É isso aí, nos vemos no próximo vídeo.